Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Vamos falar hoje sobre muitos assuntos, mas um dos assuntos mais interessantes que nós vamos abordar aqui é relacionado à segurança pública. Tudo que estiver relacionado com segurança pública no estado de Goiás, principalmente em Goiânia, nós vamos debater aqui, porque nós trouxemos hoje um convidado muito especial, que entende muito dessa área de segurança pública, ele que é delegado de polícia e atual deputado estadual pelo PSDB. Comigo na mesa Ulisses Aes, e o nosso convidado é Marcos Martins Machado, delegado de polícia e deputado estadual. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui, Marcos. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses, boa noite aos milhares de telespectadores que nesse momento nos prestigiam com a sua audiência. E é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa, obrigado. Ulisses Aes, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para você, telespectador, e também para o delegado e deputado estadual Marcos Martins. Bom, deputado, o senhor entrou lá na Assembleia Legislativa já com 2 anos com os companheiros, o senhor assumiu agora, tem 2 anos aí pela frente. Como é que foi a sessão do senhor que veio aí da Goiás Carne e entrou agora na Assembleia Legislativa pela primeira vez? Da Goiás Gases. Goiás Gases. A minha vida toda, né, Silvestre, vocês conhecem a minha carreira, foi dedicada à área da segurança pública. A minha vida é da minha família. Nós tivemos a oportunidade de ser secretário executivo de segurança pública do primeiro governo Marconi Perillo. Ainda no primeiro governo, logo alguns meses, nós fomos guindados à Direção-Geral da Polícia Civil. E já com trabalho na área do sequestro, com 10 anos, né, de atividade de combate a crime organizado, e o Estado investiu no delegado Marcos Martins ao longo dessa carreira. Obviamente que eu tive que ter também essa vontade de evoluir como profissional de segurança pública, e felizmente eu consegui fazer alguns cursos nos Estados Unidos, na Itália, Israel, conhecer polícia de vários lugares do mundo e trazer para a segurança pública de Goiás esse conhecimento. Tenho o privilégio e a honra, repito, de ser o fundador do grupo antissequestro, do grupo GT3, de haver criado aqui em Goiás a Delegacia de Repressão a Roubo e Desvio de Cargas, o Serviço de Inteligência da Polícia, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que foi a terceira delegacia criada no Brasil e virou referência, e outros serviços importantes para a sociedade. Ao sair desse front, vamos assim dizer, e ter a oportunidade de disputar uma eleição, coisa que a vida se nos oferece assim espontaneamente, eu fiz com dedicação também, como eu trabalhei a vida toda de forma bem dedicada. Tive 20 mil votos, né? Uma votação expressiva. Em questão de legenda, Só acho que o senhor teve esses votos, assim, os votos em agradecimento ao trabalho do senhor como policial, como delegado, ou o senhor pulverizou essa votação? Eu acredito, eu tenho convicção que o meu trabalho ao longo desses anos redundou nesse número expressivo de votos, né, para uma primeira eleição. E eu sinto isso hoje nas redes sociais, sabe, Luiz? E mesmo no contato que eu tenho, nas feiras, onde eu ando por aí, a minha bandeira, quer queira, quer não, eu tenho que carregá-la, que ainda é a da segurança pública. Bom, dos trabalhos que o senhor realizou naquela época foi um dos que chamou mais atenção, foi o sequestro do irmão de Zezé de Camargo. O Wellington Camargo. O Wellington Camargo, naquela época, chamou a atenção do Brasil inteiro, exatamente porque a dupla estava no início de carreira e com muito assédio popular, e aí veio aquele sequestro. Foi um sequestro demorado, um sequestro que envolveu quase que toda a polícia militar, a imprensa, toda a polícia do estado de Goiás, não só a militar como a civil, né? Principalmente o senhor naquela época se tornou uma das figuras central desse sequestro. E foi o grande responsável por acabar com o sequestro da maneira melhor possível, onde foi resgatado com vida, está aí, depois virou deputado também e tal. Foi um trabalho importante na sua carreira. Agora a pergunta é a seguinte: acabar o sequestro ou eles
acontece, nem a polícia, nem a imprensa, nem a população sabe que existe sequestro como aquilo no estado. Em Goiás, existe sequestro relâmpago. Ou Mudou a modalidade. Mudou a modalidade. Ou sequestro praticado por amador. Num pequeno número. Nos maiores centros, ainda perdura o sequestro feito por quadrilhas que se organizaram dentro dos presídios e de forma a comandar de dentro dessas cadeias, ainda conseguem, e de forma bem mais violenta, né, praticar alguns crimes. Exigindo dinheiro depois de haver matado as vítimas. Agora, para se combater esse tipo de crime, nós temos que nos preparar intelectualmente, é o que nós fizemos. Tivemos a oportunidade de estudar, como eu falei, e num trabalho conjunto que eu sempre procurei fazer, nós sempre procuramos fazer, tanto com a Coirmã, a Polícia Militar do Estado de Goiás, quanto com a Polícia Federal. Né? O primeiro curso que eu fiz na especialização de gerenciamento de crise e negociação foi na Polícia Federal. Dali nasceu um bom relacionamento e tal, e nós demos prosseguimento a isso na parte prática. Todas as vezes que acontecia um fato, ressalta-se aqui que todos os sequestros da década de 90 até o 99, 98 para 99, que foi o do Hélio de Camargo, as quadrilhas todas de fora. Com algum apoio de pessoas de Goiás. Né? Sim. Na campanha do senhor teve apoio do Hélio de Camargo também, da família Camargo? Ajudou o senhor, até devido a esse episódio, ou esse episódio não interferiu em nada? Não, eu acho que ele teve a sua vida política, né? Apesar de que nós nos tornamos amigos né, da família e tal, mas eu não quis misturar assim, essa situação de procurar apoio, mesmo porque ele parece que demonstrou interesse em se candidatar, e nós tivemos conversando um dia sobre isso, mas eu respeitei a posição dele. Agora, um detalhe interessante, o senhor disse aí que mudou a modalidade de sequestro. Nós tínhamos naquela época, quando os bandidos vinham de fora, pegavam o elemento, colocava, prendia, né, escondido e queria em troca uma grande quantidade de dinheiro. Procurava milhões, não era pouco dinheiro não. Aí de repente mudaram para esse sequestro de porta de banco, esse sequestro para pegar apenas pouco dinheiro. Por que houve essa mudança, na sua opinião? Na verdade, Silvestre, eles migraram para outros tipos de crime. O roubo de carga, por exemplo, o sequestrador virou ladrão de carga. Porque eles viram que a polícia evoluiu nesse sentido, né, de contar com a tecnologia existente em vários países do mundo, trazer essa tecnologia para cá, até para evitar certos dissabores que a polícia já enfrentou no passado por falta de estrutura de investigação. Chegava em juízo, a prova ia por terra, confessou sob pressão, sob suposta tortura, e isso, com o advento da tecnologia, a polícia passou a ter esse instrumento a mais para trabalhar, felizmente, e usando da inteligência, tanto tecnológica quanto da pessoal, QI de cada um, forçou esses bandidos a desistirem de praticar esse tipo, ou então eles migraram para outros. Eu cito o roubo de carga e mesmo o assalto a banco. Houve um ciclo, né? Depois, com a deflagração e com a banalização do tráfico de drogas, muitos também acharam que nesse veio, essa desgraça que nós estamos vendo no Brasil hoje, muitos ali entenderam que tráfico de drogas e armas seria um nicho importante que eles pudessem aproveitar com menos risco do que o sequestro. Há pouco tempo eu ouvi, num noticiário de televisão, a afirmação de que houve uma migração de bandidos que começaram a assaltar bancos em Goiás, ou seja, inclusive a explodirem esses caixas eletrônicos. Aí eu pergunto para o senhor, é porque a polícia nossa está fraca ou porque os bandidos realmente estão deixando esses grandes centros e procurando vamos dizer assim, as regiões um pouco menos, assim, desenvolvidas, um pouco menor, para praticarem seus crimes? Vamos dizer o seguinte, essas explosões de bancos, de caixas eletrônicas, elas só ocorrem porque os explosivos chegam com muita facilidade à mão das pessoas, desses bandidos. Então, isso foge do controle. Se você vai ao Paraguai e compra isso facilmente. Se 10 forem
e 2 conseguirem passar e não for preso nas barreiras, e eu acho até que eu estou fazendo uma conta invertida, porque 8 eu acho que 8 passam e 2 ficam né? presos. Seria mais fácil. Seria mais fácil, mais coerente. E isso acaba desaguando, ou implodindo aqui, fazendo um trocadilho, né? Nos nossos pés. Agora, é óbvio que as agências bancárias, elas existem para obter lucro. Os bancos, os banqueiros, eles acham que essas ações não os obriga a tomar medidas mais importantes. Vamos analisar que na década de até 2000 e pouco, no primeiro ano que eu fui chefe de polícia, no segundo ano, aliás, o governador Marconi Perillo nos chamou no palácio e falou: esses assaltos a bancos estão desmoralizando a polícia, a segurança pública em Goiás. E já que eles ocorreram, a responsabilidade de apuração é da Polícia Civil. O que você vai fazer? Eu falei: nós vamos criar uma situação aqui, o grupo já existe, de focar, aliás, em cima dessas quadrilhas. Formamos um grupo de apoio e realmente passamos a combater. De 162 assaltos que houve no banco, que aconteceram, no ano seguinte caíram para 12. Porque focou. Porque focou. Então eu acho que o foco... Quer dizer, a polícia tem que realmente focar em cima daquilo... Focar naquilo que está trazendo para a população a sensação de insegurança. O que é a sensação de insegurança? Ficar perto de uma agência bancária hoje à noite, vocês podem explodir a qualquer hora. Essa sensação ela é terrível. A partir do momento que a polícia focar e tirar esses elementos, aí volta a sensação de segurança. Certo. Ô Marcos, nós vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta discutindo esse assunto que é muito interessante aqui, que é esses assaltos a banco aqui no estado de Goiás. Daqui a pouco a gente volta. Comece o dia mais perto do Pai. Padre Robson de Oliveira leva você a um momento de reflexão e experiência de fé. Direto da Basílica de Trindade. Novena dos Filhos do Pai Eterno. Participe com sua família e receba as graças tão esperadas. De segunda a sábado, 6h30 da manhã. Novena dos Filhos do Pai Eterno. Aqui, na PUC TV Goiás. Feliz construção pra você, feliz construção pra você. Esse é o nosso compromisso, Semarco. Feliz construção pra você, feliz construção pra você. Esse é o nosso compromisso, Semarco. Feliz construção pra você. Esse Dia das Mães na PUC TV será quente. A PUC TV vai dar o presente para a família toda. Um final de semana inteirinho no Hot Park, com meia pensão para 4 pessoas. Participe do sorteio no site da PUC TV. A mamãe concorre e os filhos ganham também. Todo mundo que se inscrever ganha na hora 50% de desconto para entrar no parque. É isso mesmo. Cadastrou, ganhou. Entre no site da PUC TV e ganhe esse presente de Dia das Mães. Essa promoção é pra você. Programa Automotor, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na PUC TV. Automotor, oferecimento Locagin, Sol Baterias. Estamos de volta com o canal aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Nós estamos conversando com o deputado estadual Marcos Martins Machado, ele é delegado de polícia e deputado estadual do PSDB. Estávamos falando aqui exatamente a respeito dessas explosões de caixas eletrônicos que hoje virou moda. É moda, não é só aqui não, é no Brasil inteiro. Eu estive no Rio Grande do Norte esses dias e conversando lá, eles dizem, aqui também estão estourando caixa eletrônica em quase todo lugar, os caixas eletrônicos com bombas, e isso realmente virou uma epidemia a nível nacional. Agora, além desse, ainda tem aqueles assaltos em que o cidadão é pego pelo bandido, coloca dentro de um automóvel ou dentro de uma residência, e aí pega o seu cartão, a senha, Saidinha. e aí vai lá buscar
Não, vai sacar o dinheiro no banco. Além desse, ainda tem a saidinha, que você acabou de falar agora, que é aquele que é o mais fácil de ser evitado, né? Que a pessoa vai sacar o dinheiro, depois sai com o dinheiro, e aí ele é abordado pelos bandidos e toma o dinheiro dele, muitas vezes acontece até uma tragédia. Quer dizer, esse aí é o mais fácil de todos, basta a conscientização da população, né, Marcos? É o mais fácil, mas é o mais perigoso para a vítima. Porque o bandido já tem a certeza que aquela pessoa que está sob sua mira já possui aquela importância consigo, e basta uma ação do bandido. A ação, ela é ameaça, uma grave ameaça, ou mesmo desencadear uma operação que culmina até com a morte, como a gente já viu aqui uma época. Nós tivemos aqui uma época em que várias pessoas morreram em porta de banco, né? Aí, hoje, por exemplo, nos bancos, nos caixas eletrônicos, há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma cidade com 10 mil habitantes com uma agência bancária. E, de repente, eclodiu aí uma série de agências e bancos, uma disputa acirrada pelos clientes, e os bancos proporcionando aí essa possibilidade do caixa eletrônico. Mas e a polícia é responsável por isso? Por vigiar bancos privados? Creio que teria que ser a agência bancária, né? Os banqueiros. Então, fica a polícia, que já tem os recursos, vamos dizer, no limite. Né? Isso eu estou falando em nível nacional. E ainda ter que ficar patrulhando à noite, vigiando as agências bancárias, é difícil a situação. Imagina o cidadão normal, esse que não tem arma para se defender. Então, eu acho que essa política de fiscalização dos bancos, que hoje ela é feita não pela polícia do Estado, mas todas as autoridades fazerem pressão para que realmente essa situação mude. Não importa se não morreu ninguém. O senhor não acha, por exemplo, também que tem que mudar a legislação? Pelo que me parece, por exemplo, o cara que assalta banco, né, ou seja, que não mata ninguém, ou seja, que não oferece o perigo, aquele perigo assim, de estar armado, parece que a pena dele é menor do que, por exemplo, de um que vai assaltar, que está com revólver, aquela coisa toda. O senhor não acha, por exemplo, o senhor como legislador teria que mudar essa lei também? A legislação ela é federal, então, se eu fosse deputado federal, teria que ser, nós teríamos que apresentar esses projetos. Agora, o que muda a legislação no Brasil é a pressão popular, né? Não aquela lei que é feita em função de um caso que aconteceu nos maiores centros, que pega um empresário de renome, ou que nós vimos aí muitos casos, né? E que o que tem que mudar é o sistema, primeiro, a execução penal. O Brasil não cuidou, nós temos uma lei até razoável, mas a ressocialização de preso, principalmente os infratores, os menores infratores, Estatuto da Criança e Adolescente, o Estado brasileiro não se preparou para cumprir aquilo que foi criado pelo Legislativo. Em relação aos bandidos que assaltam, mas que não atiraram em ninguém, que não deram coragem, só com a grave ameaça, hoje existe no Brasil um processo seletivo de deixá-los presos por 60, 70, 80 dias. Eles voltam para a rua porque o sistema prisional ele não consegue administrar todos esse número de presos. E mais o dobro de mandados de prisão que nós temos no Brasil. Se cumprir isso, vira caos no sistema prisional. Mas existe algumas coisas que é difícil da gente entender. Às vezes a gente até faz vistas grossas. Por exemplo, como é que pode uma penitenciária, como as nossas aqui, como o Brasil inteiro, receber drogas, receber celulares, receber arma de fogo? Se está todo mundo preso ali, está fiscalizado pela polícia, tem todo o sistema eletrônico, o cidadão lá de dentro, ele comanda o crime do lado de fora com celular, ele consegue fazer chantagem, fazer pessoas depositar dinheiro em conta, consegue fazer com que as pessoas comprem cartão de telefone para eles, né? Poxa vida, se dentro da cadeia os elementos estão presos, estão lá, anos lá dentro, consegue formar uma quadrilha lá dentro, qual a esperança que nós vamos ter, que me desculpe as autoridades,
com o bandido que está solto na rua? Processo do sistema prisional brasileiro falido. Falido, Totalmente falido. Inventaram o bloqueador de telefone. No Brasil. Não usa o bloqueador de telefone nas prisões, alegando que prejudica meia dúzia de pessoas que estão ali ao redor. Quer dizer, está faltando alguma coisa. Você tem Ulisses e Silvério, você tem hoje um depósito de preso. Caiu, a polícia militar ali na prevenção, prendeu, levou para a delegacia, flagrante, CPP. Ah, não pode ir para CPP porque não tem vaga. Fica na promiscuidade da delegacia. Os agentes policiais ficam vigiando os presos, deixam de investigar a maioria dos crimes. Não temos o recurso humano para isso. Nesse caso, não é função. O senhor está mostrando quem está errado aí, não é, por exemplo, o Congresso Nacional, não é o Judiciário brasileiro, mas o Executivo. Sim. Agora, o Executivo tem a sua parcela. Agora, o problema do sistema penitenciário nacional, ele está afeto ao governo federal. Pois é, a União. A União, né? A União é que tem que investir. Por isso é que eu defendo imediatamente que o governo federal desate um nó que se chama Fundo Constitucional de Segurança Pública. Outra pergunta para o senhor. Nós temos, vamos dizer, Ministério da Saúde, nós temos Ministério do Transporte, nós temos Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, ou seja, de Piscicultura, um monte de coisa aí. O senhor não acha, por exemplo, o senhor que acompanha, o senhor que é delegado, é legislador, tem acompanhado o noticiário, assim, vamos dizer assim, no Brasil inteiro. Eu, por exemplo, todos os dias, todos os turnos, vendo o noticiário da televisão. E praticamente o noticiário só de crime. O senhor não acha, por exemplo, que o governo federal, a União, é omisso nesse aspecto? Ou seja, nós não temos um Ministério de Segurança Pública. Claro que eu também defendo. E é um assunto específico, né? Agora, esses dias nós temos vivido aqui um ciclo de mortes de ou moradores de rua ou pessoas em situação de moradores de rua. Agora aconteceu o 31º. O governo federal me encaminha aqui a ministra da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e depois veio um outro representante, eu até participei na Assembleia Legislativa de uma audiência pública, que veio discutir até federalização desses crimes. Nós tivemos no Rio Grande do Sul uma série de mortes, em 48 horas, matou-se lá 6 motoristas de táxi e parece que chamou menos atenção do que essas mortes que são de pessoas de problema social, que não tem nada a ver com o problema de segurança pública, mas que desagam na delegacia de polícia a partir do momento que consumou o crime de homicídio. Morto com pedrada, com pedaço de meio-fio, com paulada, com facada, tijolada, e aí vai. Alguns com arma de fogo, que também hoje se encontra em qualquer esquina. Quer dizer, aí pergunta, e o estatuto do desarmamento, valeu? Não valeu? Aumentou a pena nós estamos vendo aí o problema da lei seca. Quantas pessoas estão sendo presas? Então nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é o problema da educação. O problema de você ter... Ontem eu estava analisando uma situação seguinte, eu sou da época, né, de andar com estilingue no pescoço e ia batendo passarinho para todo lado. Os meus netos, eu tenho 2, eles jogam lá em casa, eu moro em casa, não moro em apartamento, quirelas os passarinhos, e fica 100, 200 passarinhos. E eles observando. Quer dizer, a cultura é essa. Mudou. Se jogar uma pedra ali no meio, eles vão revoltar. Então, assim é a formação do ser humano, né? Nós temos que mudar essa cultura. No Brasil, muita coisa tem que ser mudada. Nós somos um país que não tem catástrofes, nós somos um país privilegiado, nós somos um país de extensão importantíssima, uma economia super emergente, estamos galgando aí postos importantes. O nosso estado, principalmente, né, Goiás, que está no coração do Brasil, que deu um salto aí econômico, o estado que mais cresce industrialmente falando, e tudo isso. Agora, o governo federal tem que entender que não é só a educação e a saúde, que a segurança pública no Brasil hoje virou caos. O estado não dá conta e o município muito menos. E está sobrando para todo mundo. Se a gente observar na própria Constituição,
o problema dos moradores de rua. Lá fala no artigo 29, se não me falha a memória, inciso 10, das obrigações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Evitar a pobreza e combater a pobreza e evitar a marginalização das pessoas. Está havendo omissão. É isso aí. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial aqui do programa Canal Aberto. Daqui a pouco estaremos de volta. Um mundo em duas rodas você vê no Supermotos. Norma Leite te leva para uma aventura a bordo das máquinas mais envenenadas. Os principais encontros e passeios de motoclubes. Entrevistas com personagens inusitados. O dia a dia de quem usa moto. Campeonatos e muita adrenalina. Supermotos. Toda quinta, 10h30 da noite, aqui na PUC TV Goiás. E aí, você já fez a sua inscrição para o vestibular social PUC Goiás? Já fiz e vou passar. Estude na PUC com bolsa de 50% garantida até o final do curso. Você ainda pode usar outras bolsas ou financiamentos para o restante da mensalidade. Confira mais no site. Inscreva-se até 7 de maio. Vestibular Social. Compromisso da PUC Goiás com a educação no Brasil. Você pensa que basta fazer um curso superior e pronto? O cenário atual exige atualização constante e capital intelectual. Fazendo pós-graduação PUC Goiás, você sai na frente, porque pode aprofundar seus conhecimentos cada vez mais. A PUC Goiás oferece educação continuada. Depois da graduação, você pode fazer especializações, mestrados e doutorados. E isso é excelência na formação superior. É por isso que não basta ser pós, tem que ser PUC. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. A sua hora do almoço com mais informação. Os principais fatos do dia você encontra no TJ Goiás. Análise do cotidiano, reportagens especiais e discussões sobre a cidade, mobilidade e trânsito, os seus direitos, economia, saúde, cultura e diversão. Jornalismo com isenção e compromisso é no TJ Goiás, de segunda a sexta, 12:30. Aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também na internet. Ulisses Aes, pela conversa que nós estamos tendo aqui com o nosso convidado, Dr. Marcos Martins Machado, parece que não precisa de leis não, né? Precisa praticar as leis que já existem. Porque se nós pegarmos todas as leis existentes, todas elas são boas, né? Claro. Todas elas são punitivas, todos têm que cumprir com o seu dever, com suas obrigações. Só que o que a gente tem notado é o seguinte, há uma mudança no modo operante dos criminosos, há uma evolução também na maneira deles cometerem os crimes. Antes nós tínhamos o bandido usava 38, hoje eles usam metralhadoras, né, arma do exército e outras armas que chegam aqui no país. Nós temos aí, dentro da delegacia, dentro das delegacias, né, um excesso, como diz o doutor Marcos Martins, de pessoas presas. Temos as penitenciárias que não têm cumprido com aquilo que realmente ela deveria cumprir, que é a ressocialização do preso, coisa raríssima você vê alguém sair de lá e dizer, não, recuperei. A gente vê pessoas saindo de lá e matando no outro dia. Pessoas que têm o indulto de Natal e no outro dia já está assassinando nas ruas. Quer dizer, tem que mudar a cultura. Agora, doutor Marcos, a pergunta-chave. Como é que se muda a cultura de um povo em um curto espaço de tempo? Com boa vontade política. Vou dar um exemplo do sistema prisional de Goiás. O governador Marconi Perillo determinou um estudo e já está pronta a mensagem para a recriação da Secretaria de Justiça em Goiás. Aí começa a focar no problema da execução, Secretaria de Justiça, desatrelado da área da segurança pública, que tem esse vínculo ainda, e já foi anunciado, por exemplo, pelo doutor Edemundo Dias, que é o presidente da agência prisional, um módulo para construção imediata que vai tirar
todos os presos de delegacias da região metropolitana. Delegacias aqui da região metropolitana. Você acha que deve ter quanto hoje, por exemplo? Uns 200 presos circulam diariamente nas nossas delegacias. 180. O déficit, então, chega a quantos? Eu acho que ele fazendo lá esse modo para 200 presos, estaria dando um grande passo. Liberar os policiais desses plantões para vigiar presos em delegacia, principalmente nas maiores, DENARC, DEIC, furtos e roubo de veículos, homicídios, essas 4, é onde está ali o maior número. E ainda absorve de outras delegacias que não tem essa não é a função da delegacia? Nenhuma. Casa de prisão provisória, por exemplo, seria isso. Exatamente. Mas não tem condições. Antigamente nós tínhamos a casa de prisão provisória, que era uma superintendência da Polícia Civil. Eu me lembro da primeira passagem como diretor, o dia que fizeram a proposta para tirar aquele ali e passar para a área da segurança pública, eu assinei quase que em branco o papel. E alguns colegas, inclusive, você está perdendo uma superintendência da poder da professora. Eu estou ficando livre de um problema que não tem solução, nem a médio prazo. Preso, nós aprendemos a não ficar vigiando. E, de vez em quando, fugia, ainda dava escândalo em cima de um delegado e de uma equipe policiais, porque eram eles que comandavam lá. Então, eu acredito que nós estamos com a recriação agora da Secretaria de Justiça, que já está indo para a Assembleia a mensagem. O governador determinou esses estudos, pronto, urgência, nós vamos votar, e o doutor Edmundo já tem essa autonomia, porque vai passar a ter uma autonomia maior, administrativa e financeira, e de buscar recursos em Brasília, né? É outra coisa que às vezes nós não temos. Eu vejo falar aí, o prefeito perdeu o dinheiro porque não teve projeto, e se não tiver projeto não busca dinheiro. Ele não busca, mas o Estado também não busca. Então, é por isso que nós estamos aí dando prioridade. Eu conversei ontem com o doutor Edmundo, ontem, domingo, lá na convenção do PSDB, e ele me pediu urgência urgentíssima para a aprovação desse projeto. O senhor falou, por exemplo, o sistema, vamos dizer, prisional. Nós sabemos que a polícia militar ela tem a função de prender. Ela vai lá e prende, leva, conduz à delegacia, né, onde tem um delegado, tem, vamos dizer, as delegacias também têm seus policiais que investigam tudo. Podem levar, por exemplo, o meliante, o bandido até a delegacia. Então tem a polícia militar, a polícia civil, e depois ele é transferido, vamos dizer, para a casa de prisão. Não é? Vamos dizer, nós temos o Denis Guimarães aqui, onde põe os presos todinhos. Lá, quem vigia não é nem policial civil, nem policial militar, não é? São os agentes prisionais, aquela coisa toda. Então, nós sabemos que tem praticamente 3 instâncias aí. Agora, o que não cresce, o que eu vejo que não cresce, por exemplo, no estado de Goiás, são esses presídios. Qual que foi o último presídio que o senhor tem notícia que foi construído aqui em Goiás? Nós tivemos em Anápolis uma situação que foi importante, e no entorno. Rio Verde era uma situação desastrosa, e o governador Marconi Perillo, na época, ajudou muito. Pois é, muito tempo ou há pouco tempo? Não, agora recentemente, alguns anos atrás. Construir presídio, igual eu disse a você, o dinheiro está na mão do governo federal. Porque nós fazemos contrapartida. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui do Centro de Excelência, com verba federal e tal. Virou aquela situação lá no Estádio Olímpico. Nós tivemos uma reunião com o seu governador Marconi Perillo, ele determinou a rescisão do contrato com a empresa, vai começar do zero, com recurso do Estado, porque é difícil. Olha o aeroporto de Goiânia. Eu vi uma matéria antes. É uma novela, né? Uma novela, e eu vi agora, talvez retome as obras em julho. Era para estar pronta há muito tempo. Parou em 2007, se não me engano. Norte-Sul é outro gargalo. Então, essas obras... Isso não é uma punição do governo federal em relação ao governo do Estado, não? Eu tenho que acompanhar o raciocínio do governador Marconi Perillo. Esses dias a oposição chegou a dizer que reclamar da presidente Dilma, porque Goiás teria conseguido mais recursos em Brasília do que Bahia, que é comandado pelo governo do PT. Ora, o governo é republicano. Então nós temos que ver, Brasília está colada em Goiás. Nós cedemos o terreno, a área para se fazer Brasília. Brasília e Goiás têm que falar a mesma língua. Nós temos um problema seríssimo no entorno. Então, obviamente, a presidente Dilma tem sido uma parceira importante para nós. Agora,
a parte política, tirando o executivo que tem ali os seus limites, é quem detém a chave do cofre, mas também tem seus aliados, seus estados que precisam atender. Eu acredito que algumas incursões que estão sendo feitas ultimamente é para desestabilizar o governador Marconi Perillo. Nós vimos aí uma série de colocações maldosas, levianas, né? Essa tentativa agora de federalizar crimes aqui em Goiás, que eu tive até a oportunidade de participar dessa audiência, como eu disse, e dizer às autoridades que vieram de Brasília que eu estava ali... O senhor como um delegado de polícia, ou seja, como um político também, o senhor deve ter se sentido ofendido, né? Extremamente ofendido. Até uma autoridade importante do nosso estado me disse que viu uma entrevista nossa numa rádio e disse que eu combati e repudiei com veemência. Por quê? Porque nós temos uma polícia que é respeitada em todo o Brasil e de repente nós nos tornamos irresponsáveis ou incompetentes porque os crimes estão acontecendo por um problema estritamente social. Então, tem que sim. E disse a essas autoridades que eu estava discutindo o assunto com propriedade, porque eu sou profissional na área de segurança. Então, parece que... amenizou um pouco a coisa. Amenizou, aí, né? A discussão foi dentro da Assembleia Legislativa. Agora, doutor Marcos Martins, a situação da segurança pública no estado de Goiás, ela não é diferente da maioria do país, né? Porque o que nós temos aqui, basta você ligar nas redes de televisão que atua nessa área jornalística e você não vê outra coisa a não ser mortes, matando gente viva, né? Sequestrando, estuprando, quer dizer, o crime hoje é uma situação a nível nacional. Mas não é por isso que Goiás também deve cruzar os braços e achar que nós somos todos iguais e vamos fazer e não vamos fazer nada. O estado de Goiás, o senhor que tem contato direto com o governador, o senhor que está sempre em contato com todas as autoridades ligadas à segurança pública do estado, tem um projeto aí para amenizar essa situação, principalmente o caso dos moradores de rua? A primeira atitude parece que foi correta. A polícia foi lá, investigou, prendeu algumas pessoas, cantar em versos e prosas, vamos dizer por aí, que o fato lá é tráfico de drogas, pessoas paupérrimas, né, que traficam lá, você não tem dinheiro, fica devendo 20, 30 reais. Não dá para combater isso aí com mais veemência, assim, para acabar com essa criminalidade? Enquanto existir essa situação, porque a Polícia Civil, por ordem do governador Marconi e do secretário, que fizeram uma reunião com as direções das polícias, com as chefias, e passou a Polícia Civil a cadastrar, chegou a quase 1.000 pessoas. Quer dizer, o número de pessoas que estão vivendo aí... em situação de rua. Em situação de rua. Infelizmente, eu vi hoje na Avenida Goiás, uma menina descendo, deve ter os seus 16 anos, descalça, grávida, com uma fruta na mão, não deu para ver o que era, totalmente desnorteada, cruzamento da Avenida Paranaíba com a Avenida Goiás. Isso é frequente. Isso devia ser 10 e pouco da manhã, descendo por rumo da antiga estação rodoviária. E eu fiquei pensando, falei, essa aí é uma menina que está potencial vítima amanhã. Por quê? Porque o crack banalizou. Aí, para satisfazer o vício, o traficante não usava droga. Esse, como disseminou muito, esse quer vender mais para ter mais lucro. Então botou esse que era viciado a vender também. Ele vende. Para saciar o seu vício, ele tem que economizar um pouco e repassar o dinheiro para quem trafica. A partir do momento que ele não presta conta, Ulisses, ele morre. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Pelo que me parece, quem que é responsável por retirar esse pessoal das ruas de Goiânia é a prefeitura. Prefeitura, ou não? Secretaria é a SEMAS, de Assistência Social, não é? Municipal de Assistência Social. E não a PM, não é a Polícia Civil, não é a Polícia Federal, não é nada. É a SEMAS. E parece que essa negligência que existe por parte, então, do poder público municipal. Ou seja, que deixa perambulando igual os zumbis pela cidade. Não é? Claro. Que, inclusive, ocasiona esse 31º assassinato em Goiânia, que fez que a ministra dos Direitos Humanos, não sei o que ela veio fazer aqui, ou seja, ela veio dar alguma tarefa partidária, no mínimo, não é? Veio falar em federalização dos crimes. Se ela tivesse preocupado com a criminalidade, com a violência no país, com certeza ela tinha que falar essa federalização nesses crimes no Brasil inteiro. É verdade, eu concordo plenamente com isso.
Você quer fazer a pergunta? Vamos deixar para o próximo bloco, porque nós vamos para mais um intervalo e depois você pode continuar com o seu raciocínio. Eu acho muito interessante. E nós vamos falar também aqui sobre política daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Comece o dia mais perto do Pai. Padre Robson de Oliveira leva você a um momento de reflexão e experiência de fé. Direto da Basílica de Trindade. Novena dos Filhos do Pai Eterno. Participe com sua família e receba as graças tão esperadas. De segunda a sábado, 6h30 da manhã. Novena dos Filhos do Pai Eterno. Aqui, na PUC TV Goiás. A Juninho do Som derruba todos os preços. Você não vai entender, mas vai querer aproveitar. Conjunto de vidros elétricos 4 vezes de R$ 99. Aparelho Pioneer com entrada USB inacreditável, R$ 259. Alarme Positron, o menor preço do Brasil, R$ 199. E voltou a maior promoção de alto-falantes Pioneer 5 polegadas, R$ 99 o par. Juninho do Som, 3088-2040. Comprar seu Chevrolet por uma parcela bem pequenininha? Por você, a tudo faz. Por você, a tudo faz. A tudo faz. Faz Celta completo com entrada facilitada em 3 vezes e parcelas de apenas R$ 599. Quer um carro completaço? Por você, a tudo faz. Faz Classic por apenas R$ 26.990 à vista. Tudo Chevrolet. Por você. Mutirão e em frente ao Buriti Shopping. Por você, a tudo faz. Mais Esportes, o melhor programa esportivo da televisão goiana. De segunda a sexta, 1h15 da tarde e 7h15 da noite. Aos domingos, a emoção começa às 8h30 da noite. Mais Esportes, na PUC TV Goiás. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Quero fazer um registro aqui amanhã não, dia 1º, depois de amanhã, né? A Célia Valadão vai estar gravando o primeiro DVD da carreira dela. Uma cantora católica, canta música religiosa, muito bonita a voz, né? E além dela ser uma vereadora bastante atuante, vai estar gravando esse DVD lá no Oscar Niemeyer. E vai gravar, as pessoas para assistirem vão ter que contribuir com 2 quilos de alimentos não perecíveis que vão estar sendo doados para a Igreja Matriz de Campinas, que lá faz uma distribuição. Então está aí o convite, se você quiser participar amanhã, no final da tarde, dia 1º, no final da tarde, da gravação do primeiro DVD da cantora Célia Valadão. Por sinal, eu acho que eu vou estar lá, viu, Luiz? Porque realmente vale a pena assistir esse show lá da Célia Valadão. Bom, nós falávamos aqui, Ulisses, sobre vários assuntos ligados à segurança pública. Agora vamos falar um pouquinho de política, né? Porque o nosso programa também, de vez em quando, a gente fala de política aqui. E foi realizada agora a convenção do PSDB, no último domingo, e o Paulo de Jesus foi conduzido à presidência para mais um mandato. E também houve a eleição do diretório municipal. Interessante que pela primeira vez aí a gente vê o PSDB está muito tranquilo, né? Não houve disputa, parece que está bem sintonizado aí o partido. Graças a Deus, sim, é um partido maduro, né? E que, para você ter uma ideia de tanta tranquilidade que o PSDB desfruta nesse momento, além das autoridades políticas importantes do nosso partido, capitaneada aí pelo governador Marconi Perillo, nós tivemos todos os principais os presidentes dos principais partidos da nossa coligação. Deputados federais, Jovair Arantes, do PTB, o Vilmar Rocha, do PSD, o Balestra, do PP, né? Nós tivemos lá o vice-governador, que não é do PSDB, participou da convenção, outros deputados, lideranças, prefeitos de vários partidos e de muitos e muitos municípios. Foi uma festa realmente muito democrática, em que não houve ali, como disse o nosso comandante maior, o governador Marconi Perillo, desprovido do espírito de coronelismo, né? Nenhuma imposição. Certo, o Ronaldo Caiado não foi.
Não foi, infelizmente, uma grande política. Agora, o Zé Hélio vai para o PP. Isso é positivo para a base do governo? O vice-governador Zé Hélio tem despontado com uma grande liderança. É jovem, inteligente, tem eloquência, um advogado bem preparado, e confirmando a ida dele para o PP, que é um partido da nossa base também, é importante, né? Sempre é bom frisar, será um ganho para a política estadual, para a nossa coligação. Certo. Agora eu vou fazer a pergunta para você, Você que é amigo do Íris Rezende Machado, você que está sempre em contato com ele, é verdade essa história aí que o Íris não quer ir à filiação do Júnior do Friboi? A informação que eu vi e colhi também é essa. Até porque não faria bem a presença dele numa filiação que ele próprio não foi consultado no início, né? O que se vislumbra e o que se observa vamos dizer assim, quase que um golpe na sua pretensão de ser candidato ao governo do estado de Goiás em 2014. E esse golpe estaria sendo articulado pelo Diretório Nacional, não é? Ou então pelos dirigentes nacionais do PMDB. Haja vista que o Íris Rezende seria, ou está sendo até agora, ou seja, pelo menos pelos grupos do PMDB, assim, vamos, mais histórico, mais tradicional, o candidato ao governo em 2014. E o Júnior do Friboi, que está no PSB, estaria sendo articulado através do ex-presidente Lula e também do vice-presidente da República, Michel Temer, para ser o candidato do PMDB, quem sabe no lugar do Íris, não é? Ou seja, isso se conseguisse digladiar, ou seja, se ele conseguisse vencer na disputa entre esses dois grupos aí, um que é do Íris Rezende e esse que seria, vamos dizer, do Júnior do Friboi, se ele for realmente para o PMDB. Então, nada confortável para o ex-governador e ex-prefeito de Goiânia se ver assim devagarzinho sendo escanteado em relação à preferência do Júnior do Friboi. E a preferência, ela é de lá. Ou seja, até fora do estado de Goiás. Bom, pelo que eu fiquei sabendo, o Michel Temer chamou lá o Íris e a dona Íris, almoçaram, e o resultado disso que eu fiquei sabendo, fiquei sabendo que ele ganhou uma goiaba do Michel Temer. Diz que tem uma goiaba muito bonita e tal, mas ninguém ficou sabendo, na verdade, o que foi discutido lá nessa mesa do almoço do Michel Temer e o Íris Rezende e a dona Íris. Você ficou sabendo alguma coisa? Não. Eu só sei que esse clima está tenso dentro do PMDB. Aí voltou nervoso de lá, né? Deve ter voltado nervoso. Agora, também há aquela discussão também interna dentro do próprio PMDB, alguns PMDBs, assim, eu diria até desavisados também, que falam que ele talvez não seja candidato ao Senado, e aceitando essa condição de ser candidato ao Senado e deixar Júnior do Friboi ser candidato ao governo de Goiás, quem sabe ele poderia ganhar como uma premiação, caso a presidenta Dilma fosse reeleita, um ministério, né? Ou seja, e todos nós sabemos que o Íris é um político de executivo, né? E a gente sabe que um ministério teria também essa vocação, até porque ele já foi ministro 3 vezes, pelo que me parece. Tá certo, é como você pegar o Vila Nova, mandar disputar o campeonato lá de Brasília. O que ele quer mesmo é enfrentar o Goiás. Goiás e Vila é o clássico, do futebol goiano, e Marconi e Íris Rezende é o clássico da política goiana. E o que o Íris quer é enfrentar Marconi Perillo na próxima eleição, né? E eu acho que ele não vai se contentar a ser candidato a senador, coisa nenhuma. Ele quer ser o adversário do Marconi, pelas atitudes que eu estou vendo do Íris Rezende Machado. Ele não está nem um pouquinho satisfeito com essa ideia de ser candidato a senador, já foi senador, né? Nem quer saber de ser ministro, não, ele quer ir para as urnas. Até porque, Marcos Martins, todas as pesquisas que estão sendo feitas para o consumo interno aí dos partidos, ele lidera. Hoje ele é o líder das pesquisas. E, de repente, eles querem colocar o Júnior do Friboi como candidato e ele como candidato ao senador. Não sei se você quer comentar isso, mas na sua opinião. Olha, a nossa coligação, o governador Marconi Perillo, ele não está preocupado com esse quadro da oposição. O problema vamos dizer assim, respeitosamente, de quebrar a cabeça do lado de lá, não é problema nosso. Agora, para o senhor, qual que é o adversário mais recomendável? Júnior do Friboi ou Íris? Não, o próprio governador não tem essa preocupação. A nossa preocupação daqui até o final do governo
é de inaugurar todas as obras que estão aí dentro de um cronograma. Essa vai ser a estratégia para vencer as eleições de 2014? Nós vamos ter obra para inaugurar. Esses dias o governador, numa reunião, ainda brincou com um deputado, falou assim, talvez você não vá conseguir ir a toda a cidade que você representa inaugurando obra, porque vai ser muita coisa. Se eu for enumerar aqui agora, por exemplo, uma ponte sobre o Rio Araguaia, que é uma aspiração antiga, daqui para meio do ano, agosto, nós estamos inaugurando. Essas saídas de Goiânia, duplicação de rodovias daqui até Goiás, iluminação daqui para Nápoles, duplicação daqui para Bela Vista, o hospital, o Hugo da região noroeste, o próprio Centro de Excelência que o governador já determinou, imediato o recomeço disso aí. Agora, nós temos visto aí que são muitas obras que estão empacadas aqui em Goiânia, mas que não dependem do governo do estado, né? O Mutirama, a Avenida Araguaia está ali um buraco sem fundo que não para. Agora são obras também que pode fazer com que a coisa inverta, porque se ele não der conta de fazer essas obras que ele anunciou, e inaugurar essas obras, aí a situação pode reverter, do governador Marconi. Porque a grande crítica mas aí faz um monte de recurso indicado. Nós não vamos inventar uma obra ou lançar uma obra, mas não vamos, não. O pai, ele começou o programa nosso aqui, ele começou com 100 e poucos projetos, nós chegamos à realidade que isso era uma utopia. E com os pés no chão, baixamos para 40, essas 40 vão para as rodovias, o Rodovida, né? Nós já estamos vendo aí que a mídia está saindo um pouco do problema das estradas, porque está indo e está vendo que a coisa está avançando. Agora, fazer obra debaixo de chuva é jogar dinheiro fora, tem que fazer com inteligência. Todas essas obras, né, que nós estamos... Você vê que o próprio prefeito de Aparecida hoje declara, essa caravana que saiu aí, visitou Aparecida, o próprio ex-governador, Maguito Videla, falou assim, ó, eu sou parceiro do governo Marconi Perillo. Nós temos procurado desenvolver uma série de fatores aqui em prol da sociedade. Então, a nossa preocupação é concluir essas obras e inaugurá-las, entregar, como nós temos feito aí, já em algumas situações. O detalhe interessante é que cada governo tem uma visão, né? O executivo, por exemplo, tem uma visão que precisa do governo do estado para executar suas obras. O legislativo já não pensa tanto assim, alguns deputados de oposição, né? Por exemplo, na área da segurança pública, concursos, já chamou o pessoal do bombeiro, a Polícia Militar agora vai ter o concurso legalizado anualmente, vai baixando, vai fazendo concurso. Concurso para delegado, houve o problema do EG? Houve, dá desgaste? Dá, mas aquilo é um fato pontual ali, né? Concurso para delegado, concurso para escrivão, concurso para agente, a polícia científica está sendo estudada, quer dizer, esses projetos todos, recriação de secretaria da Justiça para melhorar e minorar o problema, minimizar o problema, pelo menos do nosso Estado, que não é de legítima responsabilidade nossa. Todos esses programas são foco da administração do Marconi. E isso está sendo feito e quero voltar aqui muito em breve, já mostrando o resultado dessas ações. Com certeza vai voltar sim. Bom, Marcos Martins, deputado estadual, delegado de polícia, uma das figuras mais expressivas da segurança pública do estado de Goiás. Foi um prazer de receber aqui. Infelizmente o tempo não para, nosso programa já chegou ao final. Prazer é sempre nosso, eu sendo entrevistado por vocês, discutindo esses assuntos que são de interesse da sociedade. Vocês são grandes comunicadores, né? Obrigado. E eu me sinto honrado de ter sido convidado e, como eu disse agora há pouco, espero voltar com coisas positivas também, não que discutíssemos aqui coisas mas muito abstratas. Vamos trazer coisas concretas, porque a sociedade, o povo acredita nos seus políticos e isso é a obrigação de nós, políticos, fazermos essas coisas acontecerem. Um abraço a vocês, aos seus milhares de telespectadores, que Deus possa abençoar a todos. Obrigado. Licença. Um abraço ao nosso entrevistado, o delegado Marcos Martins, deputado estadual, na época delegado dos mais atuantes de Goiás, a você, João Silvestre, também e ao nosso telespectador. Tá certo, meu abraço hoje vai para Daniel Messac, está sempre assistindo o nosso programa, um abraço para você, deputado, e com certeza estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, às 22h30. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.